Essa aqui é a Hello House, mas ao longo de mais de 10 anos de canal, eu já gravei em vários lugares diferentes. E hoje eu vou revisitar todas as casas que eu já gravei em toda a minha vida. Vamos começar com a nossa Hello House atual, que é essa casa que a gente já vem gravando aqui há mais de um ano. Os inscritos atuais já devem estar cansados de ver essa casa, até mesmo porque todos os vídeos recentes são gravados nesse mesmo lugar, inclusive. Vamos começar o tour com Calma lá, porque não vai ser tão fácil assim. Em cada casa que você gravar, eu vou esconder um item relacionado a um vídeo marcante gravado naquele lugar. E você terá 5 minutos para achar esse item. Eu aceito o desafio, mas antes, eu vou mostrar pra quem tá chegando agora um pouquinho de como é essa Hello House atual por dentro. Esse aqui é o meu cantinho favorito, que é o estúdio, que vocês veem a maioria das aberturas dos vídeos sendo gravadas nesse lugar. E vocês podem reparar que o banheiro do estúdio ó, já virou simplesmente um depósito de vários itens. Não só o banheiro do estúdio, vocês vão reparar que ao longo da casa tem vários lugares que servem de depósito. Aqui mesmo ó, a gente tem simplesmente um quartinho cheio de jogos de tabuleiro, cheio de tinta, com basicamente várias coisas que a gente usa nos dias a dias de gravação. Temos aqui a sala principal da nossa casa, que tem essa parede decorada com o tema do canal, e algumas coisas aleatórias, como esse freezer cheio de sorvete do Enaldinho. Seguindo aqui nós temos uma das cozinhas da casa, onde nós também gravamos várias cenas. Temos também uma despensa cheia de guloseimas e cheia de coisas aleatórias. Tem inclusive, ó, outro salgadinho do gulão do Enaldinho, ó. Todas essas caixas ali são de gulões que a gente usa nos vídeos. Temos aqui a área externa também, que é a parte da piscina, que vocês já estão cansados de ver que a gente grava muitos vídeos. E uma cozinha externa, que geralmente o pessoal que trabalha na casa usa pra cozinhar algumas coisas pra gente comer no nosso dia a dia. Na parte dos fundos da casa, a gente tem uma oficina, onde o pessoal que trabalha no canal também fica muito aqui pra poder levantar estruturas ou construções que a gente precisa nos vídeos. Mais um quartinho de bagunça, só que dessa vez só com coisas de piscina. E embaixo, uma das partes que eu mais gosto da casa, que é simplesmente um campinho de futebol sintético. Vou mostrar pra você agora a parte de cima, do segundo andar da casa. Mas antes, bem aqui na escada, fica guardado o pet dessa Hello House, que você já estão cansados de ver, que é simplesmente uma cobra, galera. É um macarrão. Olha só que coisa mais bonitinha. Inclusive, eu vou acabar de fazer o nosso tour com a nossa cobrinha no pescoço. Nessa parte de cima, nós temos, teoricamente, 3 quartos. Teoricamente, esse quarto que era pra ser a suíte principal, mas acabou virando meio que um escritório de trabalho. Tem vários computadores, o closet meio que virou um super camarim, e o banheiro meio que também tá tudo ocupado. O outro quarto que nós temos nessa casa virou simplesmente um quarto temático do canal. Eu já dormi nesse quarto, vários participantes do canal também já dormiram nesse quarto, porque ele virou meio que um quarto de hóspedes. Mas pra literalmente qualquer canto que você olhar desse lugar, tem alguma coisa do Enaldinho diferente. Por fim, eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. Basicamente, tem uma pia e uma mini geladeirinha, onde eu deixo algumas comidinhas e algumas coisas que eu geralmente como. Já atrás dessa porta, temos aonde teoricamente é o quarto que eu durmo nas noites que eu passo nessa casa. É um quarto normal, tem uma cama, uma televisão, uns pesos de academia, um closet e um banheiro. Tour finalizado. E agora eu vou te dar uma dica que você terá 5 minutos para encontrar o objeto misterioso. Como já gravamos vários vídeos de quarto secreto nessa casa, tem um quarto secreto que você ainda não conhece. Então você terá 5 minutos para encontrar ele. E se você encontrar o item secreto de todas as casas, no final você ganhará um prêmio. Inclusive, tá esperando o quê? Tá valendo! Caramba, mano, meu tempo já tá contando, velho. O Vini falou que é um quarto secreto. Essa dica já foi muito útil. Então, aonde será que eu não vasculhei essa casa a fundo a ponto que daria pro Vini literalmente criar um quarto secreto? Geralmente, mano, eu explorei literalmente todos os cômodos dessa casa, né? Se ele fosse criar alguma coisa, teria que ser embaixo de alguma coisa ou até mesmo dentro de uma privada. Tirando esses lugares improváveis, mano, eu conheço essa casa literalmente de todos os lados. A não ser que a casa secreta não fique literalmente dentro da parte construída, e sim na parte de fora. O que muita gente não sabe é que embaixo dessa entrada tem um espaço oco, mano. É um lugar perfeito pra literalmente criar um quarto secreto. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não é desse lugar que o Vini tá falando. Desse outro lado da casa, que acompanha o canal há alguns meses, como vocês já viram que isso aqui era um quarto secreto que a gente durante muito tempo não teve acesso na casa. Mas depois de muita luta, a gente descobriu que simplesmente era o esconderijo do rap. Mas definitivamente também não deve ser desse lugar que o Vini deve estar se referindo. Querendo ou não, com o hacker a gente não pode ficar brincando. Até mesmo porque nesse lugar que teoricamente poderia ter um quarto secreto, eu já explorei esse lugar muito bem. Dificilmente teria um outro quarto secreto escondido dentro deste quarto secreto. Acabei de chegar no campinho de futebol da casa e sinceramente eu já tô começando a ter alguma ideia de onde pode ser esse quarto secreto que o Vini criou. Desse lado de cá da casa, se eu não me engano, tem alguns cômodos que a gente não explora tanto e definitivamente essas placas de madeira não ficavam nesse lugar. Olha só, mano, tem até uma espécie de portinha nesse lugar. E conhecendo o Vini, definitivamente esse aqui é o quarto secreto. Ele literalmente criou um quarto secreto com temática de futebol. É, Naldinho, parabéns. Pelo visto, conseguiu encontrar o quarto secreto. E aí, gostou? Caramba, Vini, pra falar a verdade, curti demais. Tá, agora que você achou o item, a gente pode ir pra próxima casa de gravação.
geração mais antiga. Pra você que mora em Cuiabá, no Mato Grosso, dia 24 de agosto, tô voltando pra cidade de vocês com um novo espetáculo. O show vai ser um espaço que chama Alure Music Hall. E sério, se você é de Cuiabá, não deixa pra última hora, que os ingressos estão esgotando muito, mas muito rápido. E pra mais informações desse show em Cuiabá e de todos os outros shows que eu vou fazer pelo Brasil, só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Esse prédio que vocês estão vendo foi literalmente onde o meu canal começou. Em um apartamento nesse prédio eu gravei vários vídeos que bombaram muito e que fizeram o meu canal, inclusive, ser o que é hoje. Na época que eu morava aqui, eu ainda estudava, eu ainda ia pra escola. E eu tô muito curioso pra saber como que um apartamento tá depois de 10 anos. Caramba, mano. Só de respirar nesse elevador, só de respirar nesse prédio, eu já fico todo arrepiado. E, bom, vamos bater campainha então, né? Opa! Olá, tudo bem? Tudo jóia? Prazer. Reinaldinho, como é que você chama? Amanda. Prazer, Vini, tudo jóia, Vini, Amanda? Amanda, Licença. prazer. Bom, muita coisa mudou por aqui, desde que você mudou, mas, bom, fica à vontade aí. Aqui é a sala, tá lembrado? Eu tô realmente arrepiado, porque tem mais de 10 anos que eu mudei e aqui nesse apartamento, aqui nessa sala, foi onde praticamente tudo começou, onde os primeiros vídeos bombaram. Então, primeiramente, muito obrigado pela recepção. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse apartamento, de como ele tá agora e de como ele era na época que eu gravava. Pra você ter uma ideia, galera, essa aqui é a sala da casa. E os inscritos mais antigos talvez vão lembrar disso aqui. Na época que eu morava aqui, no lugar dessa mesa de vidro, tinha uma mesa de madeira e a gente gravava com o fundo dessa parede. E tinha inclusive alguns quadros da minha mãe que ela deixava aqui. E esse lugar tá realmente muito diferente. Agora, Reinaldinho, eu vou te surpreender, mano, porque eu já assisti um vídeo seu que você fez exatamente aqui, torre de copos e torre de baralho. Não foi exatamente aqui que eu lembro desse cenário exatamente, que tinha uma janela no fundo. Então só pode ser aqui. Olha, eu posso dar uma olhada na cozinha também? Claro, fica à vontade. Posso? Então vem cá. Sim, cozinha é parte boa, mano, de toda casa. Caramba, mano. Tá muito diferente, mas eu lembro exatamente dessa cozinha. Caramba, galera, a pia não mudou. Eles se formaram um apartamento, mas a pia eu lembro. A pia era exatamente desse jeito. Nessa cozinha tiveram várias cenas de vários vídeos de culinária que eu fazia na época. Inclusive, esse aí. Vamos então, galera, cortar a nossa massa. Ó, eu tô usando aqui um cortador de pizza pra cortar. Então a gente basicamente vai fazer um triângulo na nossa massa, ó. Mais ou menos assim, ó. Mano, que da hora. Mas aqui, outro lugar que eu tô curioso pra ver era seu quarto, mano. Que eu lembro que aparecia bastante nos seus vídeos. Bom, Reinaldinho, seu quarto era aqui. Eu lembro exatamente desse lugar. Hoje é um escritório, tem uma cama aqui embutida e foi aqui, né? Caramba, Que mano. tudo aconteceu. É, exatamente, mano. Não tá mais com tanto cara de quarto igual na época que eu morava nesse apartamento, mas literalmente sentado em uma escrivaninha como essa, era onde eu tinha as ideias dos vídeos, onde eu mesmo editava os vídeos do meu canal, porque nessa época eu não tinha editor, não tinha funcionário, era eu e os meus amigos gravando. Mas foi exatamente nesse lugar, que inclusive tinham cenas no canal também. Olha só. Muito da hora, mano. Mas agora você tem que admitir, o quarto que você mais gravava era o quarto da sua mãe. E eu quero conhecer muito, porque eu já vi que você colocou post-it na parede, silver tape, inclusive aquela banheira que fazia parte de todos os seus vídeos, mano. Reinaldinho, então, esse aqui é o quarto dos meus pais, que provavelmente era o quarto da sua mãe na época. É, esse era o quarto da minha mãe. E esse quarto, eu realmente destruí ele na época que eu morava aqui. Ele não era bonitinho e arrumado igual tá não. Assim tá maravilhoso depois da reforma que eles fizeram. O quarto da minha mãe, eu literalmente destruí com alguns vídeos. O que você achou da decoração nova do quarto? Que isso? A gente decidiu mudar o papel de parede todo pra você chegar de viagem. O que você achou? Gente, vocês surtaram. Caramba, mano, que nostalgia tá nesse lugar. Porém, tem um lugar que foi ainda mais icônico do que esse quarto. Esse banheiro aqui. Foi dentro dessa banheira... Ué, por que a banheira não tá mais aqui? Ô, Reinaldinho, meus pais acabaram tirando a banheira porque de fato não tinha utilidade pra gente. É, e depois dos vídeos que eu gravei, talvez a banheira nem estivesse mais funcionando. Mas, de toda forma, galera, dentro desse mesmo banheiro foram gravados vídeos que bombaram muito no canal. É, Reinaldinho, muito legal lembrar isso tudo que você viveu, são muitas histórias, mas como você já sabe, tá na hora de encontrar um objeto que fez parte desse apartamento. Bom, Reinaldinho, a dica que eu vou te dar é que o objeto que você tem que procurar, o vídeo foi gravado exatamente aqui onde eu estou. E pra ser mais específico, o objeto tem a ver com esse vídeo aqui. Caramba, é o vídeo da bola de elástico, né? Então provavelmente o objeto que o Vini deve ter escondido deve ter sido uma gominha, ou uma bola de elástico, alguma coisa assim. Inclusive, Reinaldinho, corre porque o seu tempo já tá contando. Caramba, mano, pior que essa aqui não é mais a minha casa. Eu sinto até um pouco de dificuldade pra procurar as coisas nesse lugar. Talvez debaixo dos móveis, não tem nada aqui, aqui também não. Ah, pra cá não tem nada. Ai, mano, pior que aqui só tem louça, prato, não tem nada que remete ao canal. Vou pra cozinha, que a cozinha com certeza deve ter alguma coisa escondida. Deixa eu dar uma olhadinha, que nada. Ai, também nada. Às vezes aqui pode ter alguma coisa.
Ai, também não. Caramba, mano. Onde será que o Vini escondeu essa coisa? É muito difícil encontrar alguma coisa referente ao canal que eu não sei o que é. Ai, talvez aqui. Pior que aqui também. Eu lembro que eu passei já dando uma olhada e não tinha visto nada que remetesse a esse vídeo. Pelo contrário, mano. O que será que o Vini deve ter escondido, mano? Talvez no quarto da minha mãe. Pior que aqui, mano, vai ser difícil de achar. No banheiro. Dentro da privada. Dentro da privada. Ai, também não tem nada. Caramba, galera. Tá muito difícil. Dá mais uma dica aí, Vini. Pelo amor de Deus, mano. A dica é que você tem 1 minuto. Ai, caramba, que só 1 minuto, mano. Onde que eu não procurei ainda? Debaixo das almofadas. Pior que não. Tem aquele vaso. Eu não olhei dentro desse vaso. Pera. Duvido. É isso, objeto? Uma bola de elástico idêntica à do vídeo que eu fiz? Exatamente, Naldinho. Muito bem. Faltando 40 segundos, você conseguiu achar o objeto. Mano do céu, que nostalgia. Já que é nostalgia, eu queria que você fizesse uma thumb igualzinha. 3, 2, 1, vai. Ai, mano, que doideira esse vídeo. A próxima Yellow House que a gente vai visitar vai ser simplesmente uma das mais marcantes, que é simplesmente a casa da minha mãe. Essa casa já passou por várias mudanças no canal, até mesmo porque eu comecei a gravar aqui quando ela ainda estava sendo construída. Galera, que nem vocês viram, a gente encheu aqui a nossa caçamba toda com o nosso pozinho de slime. Demora um pouquinho pra fazer efeito, mas eu já consigo sentir que a água tá bem mais densa do que uma água normal, fora a cor, que tá nitidamente verde, nitidamente a cor do slime. E desde que eu mudei pra outras Yellow Houses, vocês podem ver que minha mãe fez muitas alterações nesse lugar. Nesse espaço mesmo era onde era o meu antigo estúdio, e hoje o mesmo lugar que eu gravava meio que virou simplesmente uma academia onde a minha mãe treina. Pra você ter uma ideia, nesse mesmo enquadramento onde eu tô gravando esse vídeo agora, foi onde eu gravei vários vídeos como de coisa, coisinha, coisão. Outro lugar que também tá muito diferente é simplesmente a parte da piscina. A única coisa que continua igual nesse lugar é a própria piscina, porque o restante já tá completamente diferente. Minha mãe fez algumas obras, colocou alguns móveis, e aqui nessa varanda gourmet, onde eu gravava vários vídeos de culinária, agora tá com um aspecto muito mais chique, com cara de casa, do que na época eu gravava os vídeos nesse lugar. Até uma mesa de sinuca a minha mãe colocou. A parte de dentro da casa também tá bem diferente. E como a casa da minha mãe é uma casa muito grande, eu vou focar apenas em mostrar os lugares que realmente apareciam nos vídeos. Quando eu gravava nessa casa, a sala da minha mãe, por exemplo, não tinha tantos móveis e não era tão chique desse jeito. Hoje a sala da minha mãe tá desse jeito. Mas por incrível que pareça, nos vídeos que eu gravava, essa sala ficava de uma forma completamente diferente. Bem do lado da sala, nós temos simplesmente a cozinha. E é justamente nesse lugar que a Belinha e o Simba ficam. Né, lindeza? Que saudade que eu tava de você. Quem é inscrito raiz de verdade, acompanha o canal há muitos anos, sabe que na época eu gravava um vídeo com o Paim, por exemplo, nesse mesmo cômodo que hoje é um quarto de visitas, foi literalmente o meu primeiro estúdio improvisado, antes mesmo do estúdio que vocês conhecem da parte de fora. Subindo agora pra parte dos quartos, a gente tem simplesmente essa sala de televisão. Esse quarto era simplesmente o quarto que eu dormia quando eu morava aqui, e nele inclusive, né, tem algumas coisinhas minhas. Essa grade, por exemplo, onde tinha as minhas placas do YouTube, esses capacetes, essas bolas e essas coisinhas na estante, são as poucas coisas que sobraram quando eu ainda morava nessa casa. Temos aqui também o quarto do meu irmão, mais um quarto de visitas, e definitivamente essa é uma das Yellow House que com certeza tem mais vídeos publicados no canal. O Reinaldinho, já vivemos bons momentos aqui nessa casa, mas agora vamos para o objeto. E o objeto dessa casa é relacionado a esses vídeos aqui. Eu acho que tá bem fácil, hein? Sinceramente, pela dica que o Vini deu, eu tenho quase certeza que o item que ele escolheu aqui foi um álbum da Copa do Mundo de 2022. Só que o problema dessa casa é que ela é muito grande e esse álbum pode estar literalmente escondido em qualquer lugar. Nada mais justo começar essa busca onde era o meu antigo estúdio. Pode ter um álbum escondido entre esses colchonetezinhos, talvez debaixo da mesa. Definitivamente ele não tá aqui. Por desencargo de consciência, eu vou chegar perto da piscina pra ver se o álbum não tá aqui dentro. Mas se tivesse, o álbum com certeza ia ficar todo estragado. Dentro da churrasqueira, não tem nada. Deixa eu dar uma olhadinha nos armários. Pior que aqui também só tem coisa de cozinha. Dentro da geladeira, que é um lugar improvável, também não tem nada. Decidi agora procurar dentro da casa, porque eu acho que é muito mais provável um álbum de figurinha estar nesse lugar do que na parte de fora. E debaixo das mesas ele não tá. E sinceramente, mano, eu tô começando a ficar desesperado. Aqui no quarto é minha última esperança. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vazio. Aqui, vazio também. Será que ele tá debaixo da cama? Pera, é impressão minha ou eu tava certo? Foi um dos itens mais difíceis, mas eu definitivamente consegui achar o álbum de figurinhas da Copa de 2022. É, Naldinho, essa foi bem em cima do tempo, né? Mas você conseguiu. A próxima casa de gravação é simplesmente Yellow House 2.0, que a gente gravou mais ou menos na época dos anos de 2020 e 2021. Como essa casa está desocupada, ela está à venda. E o Hermano é o responsável pela venda da casa, liberou a chave pra gente.
É isso aí, sinta-se em casa, hein? Valeu! Muita gente deve estar se recordando dessa casa e essa foi simplesmente uma das maiores casas de gravações que nós já tivemos na história do canal. Nessa piscina mesmo, nós já gravamos vários vídeos super marcantes no canal. E decidi começar a fazer esse tour pela parte externa, porque tem muita coisa aqui fora. Pra vocês terem uma ideia, mano, essa casa tinha literalmente uma fonte. Na minha época também tinha esse viveiro. E foi dentro dele, inclusive, que eu gravei um vídeo onde eu fiquei simplesmente preso com várias cobras. Nessa época, inclusive, tinha um Enaldo Cast, que era o podcast do Enaldinho, que, se eu não me engano, o estúdio ficava exatamente aqui. Bem lembrado, Vini. Era exatamente nesse lugar que eu gravava o meu podcast, convidando várias pessoas. E muita gente nem faz ideia que você já teve um canal de podcast. E era exatamente aqui que tudo era gravado. Caminhando aqui pra parte de baixo da casa, sinceramente, a minha parte favorita, tem 2 quadras, mano. 2. Uma de tênis e uma de futebol. Esse aqui que vocês estão vendo é o campinho de futebol. E literalmente do lado dele tem essa quadra de tênis. Agora que eu já mostrei pra vocês um pouquinho da área externa, eu vou mostrar pra vocês aonde ficavam os estúdios que a gente gravava na parte de dentro da casa. A casa tinha partes construídas desse lado e desse lado aqui. E bem aqui em cima ficava um estúdio onde os meninos gravavam pro canal da Elo. Nessa época, o canal da Elo era muito mais ativo. Caramba, mano. Tudo vazio, realmente isso mostra que a casa tá desocupada. Por incrível que pareça, esse mesmo lugar vazio, com eco, foi um estúdio que foi palco de vários vídeos dos primeiros integrantes de quando a gente criou a Elo. Então tinha a Luísa, tinha o meu irmão, tinha a Jade. Todos eles gravaram vários vídeos nesse lugar. Eu tô até com frio na barriga, galera. Mas vamos entrar agora na parte de dentro da casa. Essa aqui era a sala principal da casa. Muitos de vocês que assistiam o canal desde essa época vão lembrar que nessa parede tinha uma logo gigantesca do canal. E como a gente não tá mais gravando aqui, ela tá completamente vazia. Essa área também era toda decorada com a temática do canal, tinha um banho, uns estantes. Também tá completamente vazia. Caramba, Enaldão, aqui embaixo tem um porão, mano, que agora colocaram uma portinha aqui, ó, e tá aberta. É, galera, esse canto aqui era onde o pessoal tinha mais medo na casa. E pelo visto, mano, continua um pouco assustador, mas... Caraca, é um lugar bem legal. Mas continua sendo um compartimento secreto da casa. Caminhando pra dentro da casa, a gente tinha aqui uma outra sala, que na época tinha uma televisão aqui, um sofazinho ali. Nesse cômodo, mano, a gente tinha um escritório, onde o pessoal da produção trabalhava. Ah, mano, mentira que tem uma academia completa aqui dentro. Mano, essa academia aqui era onde eu treinava quando acabava a gravação, mano. Tinha também essa área de serviço da casa, a gente fazia vários quartinhos da bagunça. Tinha também essa cozinha, que também foi palco de vários vídeos do canal. Mas eu tô curioso, é pra ver o segundo andar, onde tinha o meu quarto e o estúdio principal também. Atrás dessa porta era o meu quarto. E foi disparado um dos quartos mais grandes que eu já tive em toda a minha vida. Olha só o tamanho desse lugar. É, mano, sem contar o closet, né? Só o tamanho desse closet aqui já é o tamanho de outro quarto. Oxi, tem mais pra cá. É, mano, nem meu quarto é desse tamanho. Isso, mano, porque vocês não lembram do banheiro. O banheiro, pra começar, tinha 2 pias, uma banheira gigantesca e era quase que um banheiro à parte do chuveiro e da privada. Esse corredor aqui tinham vários quartos. Aqui em cima era o porão da casa, onde a gente inclusive gravou vários vídeos ali dentro também. Mas o cômodo que eu mais quero ver, mano, é o meu estúdio principal. Cadê, mano? Quem é fã do canal lembra dessa entrada, mas daqui pra frente, mano, não tem literalmente mais nada do que tinha antes. 3, 2, 1 e... Naldinho, essa casa é gigantesca, mano. Tem mais de 1.500 metros quadrados construídos. Daria perfeitamente pra ser um vídeo só mostrando tudo. Inclusive, você já fez esse tour. Quem quiser ver, ó, é esse vídeo aqui. Mas vamos pro que interessa, o objeto. Eu escondi um objeto que remete ao principal mascote dessa Elo House. Inclusive, ele foi protagonista de todos esses vídeos. Enaldão, boa sorte. Seu tempo tá valendo. Eu não vou mentir pra vocês que eu peguei bem a referência do Vini. O principal mascote dessa casa era o porco, que era nosso pato de estimação, que inclusive não está mais entre nós.
E eu decidi começar essa busca justamente no campinho de futebol. Porque quem é da época sabe que a gente tinha aqui um viveiro gigantesco, onde todos os animais que a gente tinha nessa casa viviam nesse lugar. Olha só isso, mano, tá do mesmo jeito que era. Deixa eu dar uma olhadinha, porque com certeza se há alguma coisa a ver com pato, não tem lugar melhor pra eu vir me esconder do que nesse lugar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha e... Pera, é impressão minha ou aquilo é um patinho de borracha? Caramba, galera. Eu acho que disparado esse vai ser o objeto mais rápido que eu vou conseguir encontrar. A próxima Yellow House que eu vou mostrar pra vocês é uma casa de gravação que infelizmente eu não usei muito pra gravar. Até mesmo porque esse lugar é simplesmente um apartamento que eu comprei com o intuito de não necessariamente ser uma casa de gravação, e sim um apartamento pessoal onde eu recebo os meus amigos e faço as minhas coisas pessoais. Mas de fato, como eu sou youtuber, obviamente em todas as minhas casas vai ter algum vídeo no meu canal que já foi gravado no lugar. E uma coisa interessante dessa casa é que literalmente em todos os lugares vão ter coisas simbólicas, ou de viagens, ou de vídeos muito específicos que eu já gravei na minha vida. E essa basicamente é a sala de visitas do meu apartamento. E tem algumas coisas que eu gosto muito aqui, como esse bracelete de capitão autografado, certificado do Messi, essa logo vermelha do YouTube e vários outros quadros simbólicos na parede. Esse apartamento tem 2 andares, eu vou começar o tour mostrando todo o andar de baixo. E aqui a gente tem simplesmente um balanço gigante de teto. Temos também um banheiro que no lugar do espelho, quando a gente olha pra ele, tem um macaco. Seguindo pro corredor, na primeira porta nós temos logo de cara a cozinha. Um pouco mais à frente nós temos simplesmente o meu quarto gamer. Por fim nós temos aqui um quarto de hóspedes e o meu quarto principal. Subindo pro segundo andar do apartamento tem simplesmente a sala de televisão, aonde na parede tem literalmente vários prêmios. E detalhe pra essa camisa do Pelé autografada. E obviamente pra esse ambiente ser considerado uma Yellow House é porque a gente tem um cômodo que é literalmente um estúdio. Então por mais que essa casa não tenha o objetivo principal de ser uma casa de gravação, tem um cantinho, então naturalmente muitos vídeos que eu já gravei foram gravados nesse lugar também. Por fim, a última parte da casa, a cobertura. Essa cobertura inclusive, mano, ela é bem espaçosa. Tem aqui mais algumas camisas autografadas, uma mini cozinha com churrasqueira, uma piscina bem espaçosa e obviamente a parte que eu mais curto, que é essa jacuzzi que a gente geralmente esquenta e coloca um filme pra ver na televisão. Muito bem, Naldinho, muito legal, mas agora vamos para o objeto referente a um vídeo gravado a essa casa. E o objeto tem a ver com esse vídeo aqui. Como você já sabe, Naldinho, pode começar a procurar. Bom, se o vídeo é um vídeo de banheira, piscina ou balde, talvez... Pera, é sério? O objeto desse vídeo que tá escondido é um balde? É, acertou, foi mais fácil do que eu imaginei. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.